Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Mariana? Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem contigo? Bom dia, Cris. Doutora Mônica, tudo bem? Joia? Pessoal, tô entrando na live. Nós estamos aqui nessa semana de lives, o Mapa do Tesouro, né? Hoje é quarta-feira, o terceiro dia da série. Daqui a pouco eu vou chamar a minha convidada de hoje para a live. Eu vou pedir para você já ir enviando o convite para os nossos amigos, chamando os nossos amigos aqui para a live, né? Daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo. Já estou chamando o pessoal aqui para a live. Vamos lá. Trazer o povo aqui para a live. Vamos lá. Bom dia quem está entrando na live, tudo bem com vocês? Vamos chamando o pessoal aí para a live. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para conversar com a gente a Cris Vilar. E ela vai participar então dessa terceira live da série O Mapa do Tesouro. E hoje nós vamos ter mais algumas pistas importantes, tá? Para que a gente possa acessar esse tesouro tão importante da vida, né? Bom dia, Sula, Vanessa, Gustavo. Bom dia, Mércia. Bom dia, Gleice, Leda, Murilo. Bom dia. Bom dia, pessoal que está entrando. Bom dia, Renata. Tudo jóia? Pessoal, vou pedir para vocês já ir convidando o pessoal aí para a live, me chamando, a família, os amigos. E eu vou chamar aqui já a Cris, tá? Aproveitar todo o tempo que nós temos. Eu vou chamar, assim que eu chamar a Cris aqui, eu já apresento a Cris para vocês. Olá, Cris. Oi, bom dia. Deixa eu Bom arrumar aqui dia. agora. Peraí. Deixa eu ver se ficou Bom bom. dia. Bom dia. Tudo jóia, Cris? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal que está na live, queria hoje, para mim, assim, é um motivo, viu, Cris? De muita alegria pela história que nós compartilhamos, pela vida que a gente já compartilhou, né? Gente, a Cris está travado, deixa eu ver a imagem. Melhorou? Aqui tá ok. Travou? Não, aqui pra mim tá ok. Deu uma travadinha. Melhorou para você? Para mim deu uma travada, como tá aí para você? Pra mim tô bom. Tá ótimo. Tô vendo todo mundo. Tá funcionando bem aqui. É, a live dá um joia para mim. Para mim que tá travando. Voltou? Tá me ouvindo, Júlia? Deu uma travadinha. Deixa eu trocar de fone.
Agora acho que voltou. Peraí. Eu tô vendo bem você aqui. Fala aí, vamos ver, Cris. Eu tô vendo bem você. Você tá Isso, normal? Pra agora mim tá acho que. normal agora. Pessoal, se caso travar a imagem, vocês sinaliza pra gente. Dá um toque Pessoal, aí, sim. quero falar um pouquinho da Cris, tá, Cris? Antes de você começar aqui, compartilhar um pouquinho desse tema com a gente. Nós nos conhecemos em 2015, né, Cris? Pois é, 5 anos Então, já, né? tava recordando, gente. Eu fiz, nós fizemos um treinamento de imersão, né? O monge e o executivo, treinamento oficial aí do monge executivo em 2015. Se eu não me engano, você estava na minha equipe, eu fui facilitador, né? Foi isso? Pois é, foi em junho de 2015 e você foi o meu Junho, facilitador aí. junho de 2015. E depois nós se tornamos membros, né? Facilitadores aí do treinamento, né? Se Uhum. tornamos facilitadores e ficamos bastante tempo, né? Servindo aí esse projeto que trouxe uma semente para nossa vida tão bacana, né? A gente é uma turma fantástica que a gente conheceu e que a gente conviveu e que formou a gente, com certeza, né, Cris? Uhum. A gente, como o Flávio falou, com o Monge a gente ganhou, ampliou muito o nosso networking, assim, foi um É dos verdade, maiores ganhos do treinamento, foi as conexões que foram formadas ali. verdade. E aí depois, em 2018, né, que a gente fez um contato, 2018 para Uhum. 2018, né? E aí, gente, 2018, finalzinho já. tá vendo essa marca aqui atrás? Ó, vocês estão vendo esse loginho, esse logo aqui atrás, essa marca? Aí quem que é responsável aí? E aí depois a Cris, né, Cris, me serviu através do trabalho dela, né, prestou para mim um serviço, ela e a Cris, que foi o da minha marca, né? Júlio Uhum. César por uma vida com sentido. Nós ficamos aí alguns meses juntos, né? Sim. E foi muito bacana porque foi uma experiência assim muito enriquecedora para mim como profissional, né? E poder aprender muita coisa com você e com a Silvia. E Cris, então hoje nós estamos no terceiro dia da nossa série. Primeiro dia nós falamos sobre ter um destino, ter um lugar para chegar, né? Uhum. Ontem nós falamos sobre buscar companhias para essa jornada, né? Construir relacionamentos, network, enfim. Como é importante encontrar também no caminho para aquilo que é o objetivo da nossa vida, né? Buscar companhias, relacionamentos, ampliar, né? A nossa capacidade de se relacionar, enfim. Hoje, a ideia aqui é, se a gente tem um longo caminho, é importante fazer paradas, como um carro que para na estrada para abastecer e quando você pega uma estrada para uma viagem longa, você precisa parar para descansar, renovar um pouco as tuas energias, né? Então a ideia aqui, Cris, é que você fale um pouquinho o quanto é importante a gente partir da tua própria experiência, né? O que é importante fazer nessa jornada, nesse caminho nosso, né? E que é importante a gente prestar atenção, enfim, fique à vontade para você compartilhar com a nossa audiência aqui um pouco da tua bagagem também, né? Obrigada, obrigada, Júlia, assim, pelo convite. Eu também fiquei bem feliz. E aí, talvez você não saiba, mas essa é a minha primeira live. Então, então a gente fica assim, meio nervosinho mesmo, mas acho que é normal. Eu que apoio tantos empreendedores aí, como eu costumo dizer, no lançamento digital, de ter presença digital. É... Travou? Ou destravou?
Travou. Agora, eu troquei a internet aqui, vamos ver se melhora. Vai lá. Tá. Então, eu quero agradecer assim o convite, a oportunidade de estar me experimentando também. Então, para mim também é uma alegria aqui estar juntos. Como você disse, assim, em 2015 a gente se encontrou, em 2016 eu busquei um novo significado para minha vida profissional, para minha carreira. Nasceu ali dentro do Monge, do nosso encontro. Então, busquei um novo sentido. Eu trabalhava, sou publicitária, trabalhava dentro de uma grande multinacional, uma carreira bem-sucedida, uma posição de gerência, mas eu queria uma vida com mais sentido, se a gente puder fazer uma analogia aí, a sua assinatura aí do Júlio Legal. César. E aí, depois desse tempo, assim, de reflexão, eu decidi aí eu prender, colocar o meu propósito em prática. E os nossos caminhos voltaram aí a se cruzar e já na forma profissional, como você disse, no final de 2018, em 2019, e a gente pôde, eu junto com a Silvia, apoiá-lo no lançamento aí da sua marca. Mas hoje a gente não está aqui para falar de marcas, de marketing, de comunicação. Ontem o Flávio já falou sobre networking, o Tadeu falou sobre planejamento. E aí, quando você trouxe o convite, eu falei, nossa, o que será que eu vou falar? Vou pensar, você trouxe algumas provocações. E eu fiquei pensando, até a partir das lives que teve, né? Como é que. O que a gente faz quando as coisas talvez não saiam como a gente planejou, né? Como o Tadeu trouxe, porque a vida ela é dinâmica. Então, dentro das pistas aí da caça ao tesouro, eu separei aqui 5, que aí eu Ah, bacana. queria dividir aí com vocês aí. E a primeira delas é a vida é dinâmica, né? Então, realmente, a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar, a gente tem que ter sonhos altos, a gente tem que correr atrás deles. Mas o que a gente sabe é que a vida é dinâmica. Nós somos seres interdependentes, então o coronavírus aí que o diga. Então, algo que surgiu lá na China e teve reflexo no mundo inteiro. Então, como nós somos seres que dependemos um do outro, e tem coisas que fogem do nosso, daquilo que a gente planejou. Então, como é que a gente faz? Então, acho que primeiro é ter essa consciência de que a vida é dinâmica e que tem uma parte que cabe a nós, mas tem uma parte que é do universo, que é do destino, que é da vida e que a gente não tem controle. E aí, quando a gente não tem esse controle, o que a gente faz? Então, a segunda coisa, assim, que eu trago, assim, como um convite para reflexão é: se a vida é dinâmica, se eu não tenho controle sobre tudo, qual é a parte que me cabe? Então, o que eu posso fazer, entendendo esse cenário de que a vida é desse jeito? E aí, um pouco assim, contando da minha história, então, nesse processo aí de reflexão, de autoconhecimento, como eu disse, eu busquei um novo significado para minha carreira, para minha vida profissional. Fui atrás de um sonho, abri mão, assim, e acreditava muito naquele caminho quando eu abri mão dessa posição. E só que as coisas não aconteceram do jeito que eu planejei, Olha que interessante. Para quem está na como live, para quem, né? Então, assim, não aconteceu. primeiro que acho que é interessante as pessoas que estão na live a gente frisar que você tinha uma posição, você tinha um cargo, você tinha um salário, você estava estabilizado, entre aspas, como diz, né, dentro de uma empresa e você buscou algo, né, uma transição, e porque você buscava um significado, de repente um propósito, enfim, né? Uhum, E é importante porque a gente vê que é uma dor, né, Cris, de muitas pessoas. Eu como profissional do comportamento humano e atendo pessoas, a gente vê que é uma dor, né?
as pessoas querem buscar muitas vezes essa transição de carreira, de vida, enfim, né? Mas Uhum. vamos lá, pode continuar a tua história. Pois é, e aí as coisas, nessa ocasião que eu resolvi fazer essa transição de carreira, eu não fiz um planejamento tão detalhado como o Tadeu recomendou, mas eu me senti muito fortalecida pela minha rede de pessoas de contato, pelo meu networking, como o Flávio trouxe ontem. Então, eu encontrei muito apoio, muita força, muita coragem por conta do networking que formou, principalmente ali no treinamento, como você disse ali do monge, onde a gente se encontrou. Então, eu me senti muito fortalecida naquela ocasião para dar esse passo. Então, fazendo conexão com as lives, então, assim, é Legal. importante a gente ter o planejamento, mas essa rede também, ela tem outra, ela acaba nos fortalecendo de várias formas. E aí eu dei esse passo. No primeiro ano foi incrível, deu tudo super certo, eu estava super feliz. No segundo ano as coisas começaram a dar uma degringolada, assim, não foi do jeito que eu imaginava. Quando foi no terceiro ano, que foi o começo de 2018, eu já, apaixonada por esse mundo de autoconhecimento, me sentia muito abalada, assim, de uma certa forma emocional, e comecei a me perceber um pouco mais triste, depressiva, melancólica, arrependida do passo que eu tinha dado, porque quando eu prende, assim, já não é, as coisas não são tão, tem os seus desafios. E aí eu me senti nesse lugar. É verdade. E aí quando foi o começo de 2018, quando a gente faz a listinha das coisas que a gente quer, eu me vi nesse lugar e falei, ai, eu não quero. E aí eu fui lá no Google e coloquei assim, como evitar a depressão? O que a gente pode fazer para evitar a depressão? É lógico que assim, eu não estou minimizando o tamanho dessa doença que é séria, mas eu falo muito de mim, assim, no processo de autoconhecimento, que eu me percebi indo para esse lugar. E aí eu falei, eu não quero depender de remédio, eu não quero ir para estar nesse lugar. Então, o que eu posso fazer para cuidar de mim antes de eu chegar lá? E aí, se você mesmo digita, qualquer outra pessoa digita, aparece uma das coisas, assim, aparece várias coisas, mas três coisas que me chamaram a atenção foi a importância da atividade física, estabelecer uma conexão espiritual e cuidar da alimentação. São fatores que não dependem são atitudes que não dependem de remédios e que podem fazer essa diferença. Mas Pode criar um sistema imunológico de proteção, enfim, né? Uma prevenção, é um estado de vida, acho que a psicologia positiva fala muito, né? Você criar um estilo de vida que possa, de alguma maneira, te proteger do adoecimento, né? Então, foi primeiro que a sua própria percepção já mostra uma maturidade sua. Opa, olha, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Esses sinais, esses sintomas, preciso ver isso. Se eu continuar por essa trilha, por esse caminho, isso pode me levar a uma doença. Enfim, essa percepção já é um sinal de autoconhecimento. E a gente pode perceber. Já tem pessoas, Cris, que não percebem, só vai perceber quando realmente estão doentes, né? uhum. Enfim, mas então você foi lá, pesquisou, encontrou aí 3 exercícios, atividades importantes. E aí, o que aconteceu? Então, aí eu descobri só que assim, nem sempre é tudo. A gente sabe aquilo que tem que fazer, mas nem sempre a gente consegue ter a força interna que impulsiona, que dá coragem, que leva a adotar esses hábitos que a gente sabe que são bons e, como você trouxe aí, ajudam a criar esse sistema preventivo e imunológico aí. Mas aí era começo de 2018,
logo depois, assim, do carnaval, quando você fala, ah, agora meus planos vou colocar em prática. E aí começou a quaresma, e aí eu, como exercício quaresmal penitencial, eu falei, eu vou assumir um compromisso mais do que comigo, eu vou assumir um compromisso com Deus, porque eu acredito que o exercício da quaresma, assim, ele tem que deixar que a gente saia um ser humano melhor depois daqueles 40 dias. É lógico que tem os jejuns, a pessoa faz jejum do chocolate, da bebida, isso é importante também para o autocontrole, mas a cada ano eu procuro fazer um exercício que me torne um ser humano um pouco melhor. E aí eu falei, já sei onde que eu vou encontrar essa força, porque aí eu estou assumindo esse compromisso não comigo mesma, mas também assumindo esse compromisso com Deus. E aí eu passei a todos os dias daquela quaresma, aí a missa, perto da minha casa tem uma igreja que tem missa às 7 horas da manhã, então eu passei aí a missa, então aquela conexão Certo. espiritual estava muito presente no meu dia a dia, então todos os dias às 7 horas da manhã, e eu já ia de roupa de ginástica para a igreja, porque aí eu saía da igreja e ia fazer. Travou? Voltou? Acho que voltou, deu uma Voltou. travadinha. Voltou. Você parou na questão dos 40 dias e você começou a fazer o teu exercício indo à missa espiritual e colocando a roupinha de ginástica. E colocando a roupinha de ginástica e indo para Certo, emendando, então assim, eu não parar, eu já saía da igreja, já ia fazer a atividade física. certo. E aí, depois dos 40 dias, eu falei, aí até meu marido falou assim, ai, Cris, você vai continuar depois? Já acabou, né? Chegou a Páscoa e tal. E aí eu percebi como aquilo me fez bem, e aí eu falei, não, eu vou continuar. E aí eu já me sentia, e depois daqueles 40 dias, então eu tenho o poder dos hábitos, então já tinha um tempo assim de Bacana. eu conseguir dar continuidade. E eu percebi que a atividade física, se você me encontrar, ou qualquer outra pessoa que me encontrar, eu faço hoje atividade física diariamente. E aí talvez você me encontrasse e falar, nossa, voltou? Voltou. Eu não sei se a internet aqui do consultório tá oscilando, tá? Mas vamos lá. Eu, eu também tirei aqui, pus no 4G para ver se melhora também. Vamos ver. E onde eu estava que eu falei da. Você estava falando que Ah, terminou os 40 dias e aí que você, esposo perguntou e aí você ficou, enfim, parou por aí. Né? e aí eu falei, não, eu vou dar continuidade. E aí eu me dei conta que o maior benefício, então, se você me encontrar na rua, talvez você não vai falar, nossa, a Cris faz atividade física todo dia, mas ela não tem aquele corpão sarado, não sei o quê. E aí eu percebo que o maior benefício da atividade física não é o benefício físico, é o benefício emocional. Então, assim, como terceira pista, não faça atividade física por conta, querendo assim, acho que, eu quero emagrecer, quero ter o corpo legal. É isso que 99% das pessoas querem quando buscam atividade física. Mas para mim, hoje, o grande benefício da atividade física é o emocional. Então, assim, esse é o maior benefício, não é o corpo em si, é como ela trata, cuida da sua mente. Então, como ela te faz bem. E eu até percebo em casa, assim, eu consigo hoje fazer atividade física pela manhã. Então, para mim, isso me ajuda no meu dia. Mas antes também, quando eu trabalhava na empresa, eu não conseguia fazer de manhã. O meu marido não consegue fazer de manhã, ele sai para trabalhar muito cedo, às 6 da manhã.
Mas eu percebo, assim, às vezes quando ele chega muito cansado, teve um dia cheio e não foi muito legal, e ele decide falar, hoje eu vou na academia, eu vou fazer alguma atividade física. Passa uma hora, ele volta outra pessoa. E aí eu falo, nossa, olha o impacto da atividade física que não é físico, ele é emocional, assim, que eu percebo, assim, que realmente é isso, assim. Então, essa é a minha terceira dica e minha terceira pista, entender que a atividade física não é só física, ela é emocional. E aí tem a Carlinha aí, a Isabel, que tem academia, trabalha academia de dança, mas trabalha com a parte física também, estou na live. Então, pensando aí nessa estrada, né, nessa jornada, o quanto é importante essa percepção de como está o teu estado de saúde. Na vida automática, você falava no início, da interdependência, a gente hoje tem um conceito no mercado que é o mundo VUCA, né? Eu já Uhum. falei aqui na live também, que é essas coisas, o mundo e as suas circunstâncias que fogem totalmente do planejado, né? Você tem a rota, você tem o destino, mas quantas coisas acontecem no caminho e que precisa, você precisa fazer algumas adaptações, né? Enfim, fazer algumas paradas, rever a rota. E aí você tomou consciência do corpo, que aí é um ponto importante. Consciência do corpo. Sem esse corpo saudável, nós vamos fazer o que nessa vida, né, Cris? E isso é Esse é um ponto aqui, né? cuidar, assim, do nosso corpo, da nossa morada, né? Então, como é importante isso e cuidar de uma forma regular. Então, essas paradas que a gente fala, assim, né? O caminho é longo. O dia, acho que o coronavírus, assim, ele trouxe uma consciência de como a brevidade da vida, de como nós somos frágeis. Então, assim, eu não posso deixar para começar uma atividade física daqui a 2 anos, ou quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. É o cuidado diário. É você se reabastecer diariamente para cuidar de si. Então, essas paradas, eu acredito muito assim. Talvez você não precise fazer uma grande parada como umas férias, que lógico, quando a gente tira férias, fica uma semana, a gente se sente fortalecido, recarregado, mas como é que a gente se reabastece e faz essas paradas diárias? Então, para mim, hoje, a atividade física é um desses lugares de reabastecimento, de parada, assim, a minha jornada, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas o que a gente tem é o dia de hoje para viver. Então, como é que eu me reabasteço para viver o hoje, aquilo que eu tenho? E aí amanhã vai construindo a partir do hoje. Então, um dia de cada vez. Então, acho que essa é a atividade física. O quarto, assim, que eu poderia falar é da conexão com algo maior, com a espiritualidade, com a fé que cada um tem. Começar o dia se reabastecendo disso de alguma forma. Então, para mim, eu escolhi ir à missa. Então, esse ritual me faz bem para me carregar, assim. Mas cada um tem o seu, a forma de se recarregar. E eu acredito muito que é importante, assim, a gente se alimenta todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia. Então, que outros alimentos a gente pode colocar na nossa jornada, no nosso dia, para nos fortalecer, para nos deixar caminhar nessa busca aí pelo tesouro, né? A busca pelo tesouro, ela é feita de pequenas atitudes, de pequenos hábitos. E quando eu falo ali de atividade física, cada um pode escolher a atividade que melhor se adapta. Nem sempre
pode ser uma corrida, um exercício de alto impacto, mas ter um cuidado com o corpo, cada um, eu acredito muito, vai se perceber melhor. Ter uma conexão de fé, acreditar que a gente está aqui por um propósito maior, que tem alguém que cuida, que vela por nós, e conectar com Deus assim todos os dias, de alguma forma, uma meditação, uma oração, uma respiração, eu acredito que para mim me reabastece e eu acho que é uma das paradas aí obrigatórias para a gente se reabastecer aí também. E eu É acredito. o imaterial, né? Nós estamos muito cercados do mundo material, do mundo objeto, coisas, muito, diariamente cercado, né? O mundo ele se tornou ele está povoado do material, né? Da conexão máquina, né? E como, se a gente não tomar cuidado, eu tenho participado de uma formação bacana com o Ítalo, né? Com o doutor Ítalo, chama Território Humano, e ele vem tratando muito de como essa ruptura de mundo, né? No passado, as pessoas elas não tinham tanto acesso ao objeto, né? A máquina, as coisas sem vida, né? E a gente se cercou muito, a gente está extremamente cercado pelo plano material, objeto, sem vida, e aí a gente pode perder essa conexão com o humano, né, Cris? Eu achei muito Uhum. forte isso. A gente pode perder essa conexão do afeto, do espírito, né, do imaterial. E aí a gente pode cair num vazio que é uma dor desse tempo agora que nós estamos aqui vivendo, né? Nós estamos nesse tempo, nesse momento, né? Nós não estamos em outro, enfim. A gente percebe que é uma característica desse tempo, desse vazio que as pessoas começaram a experimentar. E esse vazio, ele aparece em formas de muitas doenças, inclusive, que levam muitas pessoas a tirar a própria vida. E aí você vê um número de suicídios altíssimo, porque nessa jornada ela vai perdendo essas referências, tá? Inclusive essa referência desse plano espiritual também, né? Que de Uhum. alguma maneira pode nortear a gente nessa jornada, como nos dando de fato um significado também. E esse corpo, ele também tem um espírito, né? Ele também tem uma chama aí, enfim. E aqui a gente não está falando de religião, tá? Para quem está na live, né? É Uhum. importante destacar isso. Sim. A gente está falando de um aspecto aí imaterial da vida. E eu achei muito forte isso, porque realmente eu comecei a avaliar, conduzido pela aula dele, e é verdade. Olha o que aconteceu com a gente. Desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está interagindo com o objeto. E principalmente o objeto chamado celular, tablet, computador, né? Mesa, parede, carro. A gente pode, inclusive, isso é muito forte, né? A gente pode, sem perceber, olha que interessante isso, né? E ele trouxe aí o amador se transformar na coisa amada, Uhum. né? E ele disse assim, e isso é forte, porque sem a gente perceber, a gente pode estar amando as coisas mais do que amando as pessoas. Sem perceber, isso é sutil, né? A gente pode estar muito presente para as coisas, já que a gente passa horas e horas ligados às coisas, e isso o trabalho nos faz, né? Nos conectar com as coisas, mas sem perceber, a gente passa a não ter mais tempo com as pessoas ou com exercícios que são também importantes para a construção da identidade da pessoa humana, que é a arte, que é a espiritualidade,
né? Que o relacionamento com as pessoas, enfim. Faz sentido, Cris? Vai um pouco de encontro com o que você está falando, né? Sim, para mim, assim, É. faz completamente sentido. Com a pandemia, eu acho que deu um despertar, assim, trouxe uma consciência disso, de que muitas das coisas, principalmente no começo, materiais, ou seja o emprego, a forma como você ia trabalhar, a forma como você voltava, as coisas que aconteciam pareciam que estavam todas sob controle, e o dia a dia era muito corrido e você não percebia das pessoas que estavam ao seu redor. E a pandemia, o confinamento trouxe isso, assim, com quem que eu estou morando? Com quem que eu estou vivendo? Quem são essas pessoas que moram aqui comigo na minha casa? Percebeu-se também, assim, que as pessoas que enfrentaram a doença, as que cuidaram, que antes de tudo isso tinham algum cuidado com a saúde, com uma conexão espiritual, passaram melhor pela doença. Eu tive a Covid em julho, nem sei como eu peguei, porque eu super precavida, assim, talvez tenha pego do meu esposo, enfim. Eu tive sintomas leves. É uma doença que é uma incógnita, ninguém sabe como é que cada um vai reagir. Mas uma das coisas, assim, eu chego na hora que eu fui diagnosticada, eu falei, meu, agora é meio que a prova da verdade. Será que é isso que estão falando vai dar certo? Então, assim, como é importante o cuidado diário para quando a gente é surpreendido por coisas que fogem do nosso controle. E isso eu vejo assim, no começo da pandemia teve esse despertar assim para cuidar das pessoas, de quem está à nossa volta. E aos poucos a gente foi se adaptando. Hoje já estamos vivendo nesse novo normal, como algumas pessoas gostam de falar. Mas também agora esse novo normal, como você disse, a gente está se relacionando muito com as coisas. Então, se relaciona muito com o celular, já que tudo virou online, então você está o tempo inteiro meio que trabalhando, interagindo, porque não tem mais o escritório, não tem mais onde você ir. Então, como é importante assim se dar conta de não começar a, como eu gostei dessa fala que você trouxe, de amar, passar a amar aquilo que é amador, assim, que e descuidar das relações, né? Ele vai falar que a gente pode se tornar aquilo que a gente ama, né? Então, o que você está amando na vida? E aí tu vai falar dos olhos, né? Para onde você está colocando os olhos? O olhar. O que você está olhando, né? O que você está olhando, o que você está amando, você está se tornando isso. O perigo disso é quando a gente passa a amar mais o celular, o iPhone, as coisas materiais e a gente pode se tornar isso. Isso é vazio, isso não tem vida, né? Isso é objeto. Uhum, Enfim, é um ponto que. E aí aparece isso no consultório, em forma de doença, né? Que é a doença, a falta de sentido, o vazio mesmo. Já que as coisas não preenchem, as coisas. E isso é bacana, porque você compra lá o último modelo de iPhone, é pouco tempo para você conhecer ele todo. Quando você conheceu ele todo, você já perdeu a graça. Olha que interessante. Você compra o iPhone, o mais top. Acabou de sair um lançamento agora, né? A gente está dando aqui, gente, quem está na live, uma referência de modelo, porque o modelo, né? Desse uhum. consumismo, enfim, nada contra, mas a gente precisa tomar cuidado aí. Aí você pega ele, quanto tempo você precisa para você conhecer esse iPhone? Quanto tempo? Sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses? Pô, já conheceu todas as funcionalidades dele, ele já perdeu, ele já se tornou comum. Agora, o ser humano, quanto tempo leva para você conhecer o ser humano? A vida toda. E isso que é o atrativo, isso que é o bonito, né? Esse espaço
esse terreno que é instigante e que você pode viver a vida inteira do lado de uma pessoa que você nunca vai conhecer ela por completo. E isso que é o mais profundo dessa relação humana. Essa relação investigativa para a vida. O ser humano é dinâmico, você falou isso, né? Quando você falou da vida dinâmica, é porque o ser humano é dinâmico, né? Você não é como um objeto que leva poucas horas para você conhecer. Pô, já viu, já conheceu, já sabe. Bom, não, o ser humano não. Essa relação, esse terreno sagrado, que é a vida humana, é um terreno, é um universo. E isso que se torna atrativo no relacionamento, né? É você saber que você não conhece o outro, né? Olha lá, não tem... Olha lá. Enfim, mas é a vida toda. E isso é importante, a gente não pode perder, que é o olhar, né, que vem dessa relação também da espiritualidade, do mundo imaterial, né? E é tão importante. Mas só para retomar aqui, Cris, retoma todas as pistas que você deu para quem está na live aí, desde a primeira até a última que você parou aí. Vamos lá. Então, a primeira pista é: a vida é dinâmica, A vida é então dinâmica. a Ótimo. gente não tem controle, então ter essa consciência de que a gente não tem controle de tudo, mas se eu não tenho controle de tudo, então o segundo é: qual é a parte que me cabe? Então, o que que eu posso fazer? Responder, né, Responder, a essa então, vida. a essa vida. Certo. Então, cuidar, o que que eu posso cuidar de mim, cuidar do outro. Então, tem as questões de trabalho, mas como eu cuido da minha alimentação, da atividade física. Eu percebi que a terceira que eu coloquei aqui, que o maior benefício da atividade física não é o físico, é o emocional. Então, tem outros benefícios, tipo, como cuida isso como é cuidar, ter esse cuidado, entendendo que você está cuidando aqui da sua mente, que esse é um cuidado interno. Como é importante estabelecer uma conexão com aquilo que é divino, com a fé, e adotar isso como uma prática diária de reabastecimento, de cuidado. E a última que eu trago é assim: a gente só consegue... Isso é uma coisa que eu trouxe, que eu aprendi e que eu carrego comigo, assim. Eu só consigo... Não é que eu só consigo. Eu cuido melhor do outro quando eu cuido de mim. Primeiro, quando eu começo a cuidar melhor de mim, eu cuido melhor do outro. E mulheres, principalmente, mães, mas o ser humano em geral, a gente está sempre muito preocupada em cuidar do outro, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do trabalho, dar conta de tudo. E muitas vezes a gente acaba se negligenciando. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para cuidar. Sempre tem aquela coisa: eu não tenho tempo para fazer isso. Minha vida é corrida, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E eu percebo que quanto mais eu cuido de mim, melhor eu cuido do outro. Eu cuido melhor da minha filha, eu cuido melhor do meu marido, eu cuido melhor do meu trabalho. Então, eu percebo que quando eu começo o dia com uma atividade física, quando eu começo o dia reservando um tempo, que seja 3 minutos, 5 minutos, para ter essa conexão com aquilo que é divino, o meu dia passa a ser diferente, o meu relacionamento com as pessoas do meu dia a dia passa a ser diferente. E eu já percebi, assim, que teve dias que hoje eu não vou fazer atividade física, tá corrida, hoje eu não vou, nem vou fazer nenhuma oração, nem nada. E aí o dia fica meio travado, e aí as coisas parecem que não fluem. Então, aquele tempo que você supostamente achou que você estava ganhando de manhã por não fazer essas coisas, durante o dia ele foi se perdendo, ele foi se esvaziando. Então, assim, quando você cuida melhor de si, você cuida melhor do outro. Então, principalmente para as pessoas que são mais altruístas, assim, que se colocam muito a serviço dos outros, ter essa consciência
de que se eu cuidar melhor de mim, eu vou estar cuidando melhor do outro. E aí eu acho que isso tira um peso, assim, ou aquela coisa, aquela culpa. Ai, nossa, eu estou fazendo uma coisa por mim, devia estar fazendo pelo outro. Isso muda a chavinha, assim, aqui dentro. E mudou para mim, Verdade, assim, verdade, faz sentido. de, assim, para mim mudou muito, assim, e eu acho que muda bem, assim. Então, cuidar melhor de si ajuda a cuidar melhor do outro. Para mim fica essa. Esse equilíbrio, né, Cris? Tão importante, né? O equilíbrio, a balança. E eu acredito, eu sempre gosto de falar que cuidar de você já é um problema a menos que você está arrumando para alguém. Exatamente, Imagina você também precisar tem ser isso. carregado por alguém da tua família porque você não cuidou de você, né? É um problema que você está arrumando. Já é um problema a menos, né? A pessoa não precisa se preocupar com você porque você já sabe se cuidar, já cresceu, né? Quando a criança precisa ser carregada, cuidada, você tem que dar comida, banho, enfim, né? Agora você cresceu, eu acho que já pode cuidar de você, né? Isso é amor próprio, isso é oferecer para o outro. O amor é uma forma de amar, né? É uma forma de amar. Olha, eu te amo a tal ponto que eu estou cuidando da minha saúde para você. Olha, eu estou cuidando de mim. Eu tô te oferecendo, né? E quantas vezes a gente já viu isso? Já experimentou isso na vida? Né? Um desleixo, né? Largar. E aí eu preciso falar isso aqui, não tem jeito. Eu vou precisar falar. Principalmente em relacionamento conjugal, sabe? Quantas vezes eu vi isso aqui, né? Como terapia, né? Terapia. Não, mas eu cuidei disso, eu cuidei daquilo. Mas não cuidou de você. E aí você ofereceu o que para o outro? E aí, desculpa, eu ofereço o que sobra. Né? Eu ofereço o que está sobrando. E a gente não Depois, vai oferecer o que sobra para o outro, nunca. E aí vai gerando um monte de problema que a gente já viu na história. Por quê? Porque eu fui dando para o outro apenas o que sobrava do meu dia, o que sobrava das minhas atividades, das minhas tarefas, do meu trabalho, o que sobrava, enfim, aí eu começo a oferecer para o outro só o que sobra, né? E aí vai gerar alguns problemas aí, e a gente já sabe o que acontece. Fala, e Cris. ainda culpa o outro, porque fala assim: olha, lembra que eu deixei de fazer isso por sua culpa. Exatamente. Eu sou Exatamente. assim, eu tô com um corpo assim, ou eu não me cuido, ou não sei o quê, porque eu tava cuidando de você. Mas é isso, assim, É cuida isso. também da sua parte, porque quando você cuida melhor de si, você também melhora. Então, assim, percebe assim que às vezes na mente, nossa, a gente fala, ai, nossa, eu talvez se tiver mais, como você está trazendo na questão dos relacionamentos, ah, é, tem uma discussão conjugal aí, fala assim, ai, nossa, eu tô assim e tal. E aí o outro fala, eu tô assim porque eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tô assim. E o outro, Cuide das suas necessidades, né? então, esse ato de cuidar de si também é um ato de amor pelo outro, assim, né? Então, tem aquela, né, o mandamento de Deus, assim, então, amar ao próximo como a si mesmo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não amam a si mesmas, não têm esse cuidado de amor consigo mesmo. Então, como é que eu amo o outro se eu também não me amo? E o amo e o amar-se está nesse autocuidado, de entender o que é aquilo que me faz bem, que me reabastece. Então, para mim, eu descobri que a atividade física, alimentação, cuida de mim, me reabastece. E cada um tem a sua forma de se reabastecer, né? Eu vou trazer uma história aqui, real, tá? De abordagem, enfim, que é muito bacana. A pessoa, no caso, uma mulher, enfim, ela passou algum tempo dentro do casamento e ela não se cuidou, ela foi ficando desleixada. E aí, muitos motivos, né? Aparece, sempre vai aparecer no meu discurso e tudo bem, né? Em crise, separação tal. Eu falei o seguinte, faz o seguinte, dá uma chance para você nos próximos 6 meses, né?
No próximo 6 meses, faça o que você não fez, sei lá, nos últimos 5 anos. Sabe? Cuida, se veste bem, passa maquiagem, vai cuidar do teu corpo, enfim. Dá uma chance para você nos próximos 6 meses. Duas coisas vai acontecer, né? Você vai descobrir... Esse homem vai ser muito pequeno, ele vai ser... Ele não, você vai ficar tão grande, tão gigante como mulher, que você vai falar, pô, eu não quero mais esse homem, eu quero algo melhor para minha vida. Ou você vai ficar, né, tão atraente que ele vai ficar aos seus pés, querendo você. Tem dois caminhos aí. E não é que deu certo, né? Porque, na verdade, eu falei assim, antes de separar, isso é sério, gente, né? Eu falei assim, ó, antes de você separar, faz o seguinte, não separe agora, dá 6 meses para você. Nesses 6 meses você vai ficar dentro do casamento, mas nesses 6 meses você faz um propósito de cuidar de você. É claro que o resultado foi outro, né? Porque começa justamente o ponto aí, né? Esse ponto da vaidade, sabe, do amor importante da relação, de admiração, né? Enfim, e aí, isso aqui é para um outro assunto, com outra live, sobre relacionamento. Mas é um pouco isso, né? Eu acho que o confronto, né? Primeiro é o seguinte, você está satisfeita com você, né? Você viveria com você? Você viveria com você? A questão é essa, o desafio é esse. A provocação é essa. Você viveria com você? Se esquece um pouquinho o campo do outro, né? O campo do outro é uma outra discussão, mas olha para o teu campo agora, olha para você. Você viveria com você? Você está bem? Não. Então, primeiro resolve essa parte. Melhora. Eu acho que isso já tem uma mudança muito drástica na dinâmica da vida nesse sentido, né, Cris? Uhum. Concorda? Eu concordo, É, assim, né? É aquela coisa, qual é a parte que me cabe? Tipo, o que a gente tem problemas de relacionamento, todo mundo tem. Mas qual é a parte que me cabe disso tudo? E esse exercício, como você trouxe, assim, eu imagino, assim, o impacto que foi. Porque se você fica se negligenciando o tempo todo pelo outro, acaba é, prejudicando o relacionamento e você fica com o sentimento de que no final do dia você não fez nada para você, fez pelo outro. Então, assim, como é importante, assim, ter esses altos cuidados durante o dia, todos os dias, de uma forma que orne com aquilo que você acredita, com aquilo que você é, mas ter alguma coisa que você faça para você diariamente, porque vai chegar no final do dia, você vai estar mais em paz consigo mesma e vai falar assim: eu fiz isso para mim hoje. Então, como assim, tem algumas coisas que para a mulher é muito importante, tipo, fazer as unhas, arrumar o cabelo, não é pela beleza, só pela estética, eu acredito, mas assim, aquilo conecta com alguma coisa que eu fiz algo para mim, por mim. Então, tem um outro sentido. Então, o que que você pode fazer todos os dias por você para se reabastecer, né? mas eu também acredito que a estética, já que você não precisa pintar uma casa, um cômodo, arrumar os móveis, isso é estética, isso é beleza, tá? E aqui a gente não está discutindo padrão, que é o problema é o padrão, né? Uhum, Os padrões e as referências, né? Mas você tem uma beleza única que é tua, você é único, né? Na sua constituição como pessoa. Isso é a tua beleza, é você, né? Então, quando você vai lá passar uma maquiagem, fazer o cabelo, fazer a unha, enfim, isso é a mulher, mas o homem também tem, né? O homem também tem que ter também esse cuidado, essa busca, né? De melhorar. É... A Ana Paula está falando aqui, deixa eu ver. Fala um pouco da sua parte empreendedora, sabe, da empresa, ouve o pedido. Agora essa mulher tá voando, Paula. Ô, Cris, tem mais uns 3, 4 minutos. Fala um pouquinho, então. Esse assunto de relacionamento a gente pode trazer aqui uma semana só de live de relacionamento. Vou com trazer aqui certeza. uns espertos para falar sobre esse tema, que esse tema aí é importante, né? Uhum. Mas, assim,
bacana, você falou de 5 pistas, fantástica. O quanto você falava, Cris, o que veio assim para mim na minha mente foi aquela expressão carpe diem, né? Lembra? Uhum. Colher o dia. Como a gente precisa ter essa clareza, essa noção que cada dia é um dia único, né? Olha, cada dia é um dia único. Esse dia é um dia único para mim. Eu tenho que acordar, olhar para esse dia e falar, olha, esse dia é um dia para que eu possa colher, cada dia colher o dia, né? Tudo que o dia tem para me oferecer no dia, tudo que eu tenho para oferecer para esse dia tem para oferecer para mim. Esses encontros muito pessoais e particulares do nosso dia, pessoal, familiar, profissional. E a vida ela é passageira, ela é rápida, né? Como a gente precisa ter noção, sair desse câmbio automático, desse automático da vida automatizado, né? E olhar a vida, e isso é essa capacidade que a própria espiritualidade ajuda, que é a contemplação, né? A gente tem um olhar mais contemplativo. Eu gosto muito desse exercício, Cris, de contemplar a natureza, os barulhos, essa percepção, né, daquilo que está nos cercando, e a gente olhar o simples escondido aí nessa rotina, né? Mas fala um pouquinho então hoje do que você faz aí, até para quem está na live te seguir, te acompanhar, tá? Nesses minutinhos finais aí. Bom, realmente assim tem a música lá do Thiago Brado que eu gosto bastante, que fala só temos hoje para amar, a gente só tem o agora. Sim. Então é isso assim de a viver o dia de hoje. Bom, depois aí dos 12 anos dentro da multinacional na área de marketing, como eu disse no começo, eu busquei um outro caminho aí de eu prender, como eu costumo falar, que não é empreender, é eu prender a partir do meu propósito. E aí, eu prender é você buscar colocar seu propósito em ação. Então, é um exercício contínuo de vivê-lo, né? E aí, uma forma que eu descobri de colocá-lo em ação foi usar todo o meu conhecimento e experiência que eu tinha lá dentro da multinacional para lançar marcas e produtos de consumo, de alimentícios, para lançar marcas e pessoas com propósito. Então, hoje, esse é o meu trabalho, junto com a Silvia, da Ornando. Então, nós temos a ornando.com você. Então, tem o nosso Instagram, depois dá para acompanhar. O Júlio, vendo o nosso trabalho, nos procurou aí no final de 2018 e nós trilhamos uma jornada em 2019, que é isso, ajudar a revelar projetos, negócios e sonhos de algo que faz sentido, de algo que orne com aquilo que você acredita e na construção de um legado. Então, para mim é muito feliz quando eu vejo esse seu cenário assim de fundo e percebo assim que o Júlio César, para uma vida com mais sentido, carrega tanta coisa e é tão simbólico, não é só uma marca que foi construída por um designer. Ela tem muito Não é um copia significado. e cola, né? A gente fez um processo de gestação, né? A gente ficou Então, junto, foi gestando, não é um mergulhando na minha projeto. própria história, né? Mergulhando, eu tive que contar a minha história para vocês. Uma experiência para mim marcante. Ela mudou, ela foi um divisor de água para mim, viu, Cris? Por mais que as coisas não aconteçam de imediato, depois a gente vai entendendo isso, porque isso é um processo de amadurecimento, né? Hoje eu consigo, hoje está muito mais claro para mim essa marca, enfim, isso que me guia e como isso está presente em tudo que eu faço, em oferecer às pessoas uma vida com mais sentido. Então, e foi um mergulhar assim muito bacana que eu me permiti. E é aquilo que a gente faz, a gente ajuda as pessoas a fazer isso, a gente precisa fazer isso pra gente, né? Uhum. E eu encontrei 2 anjos, que foi você e a Silva, de uma gentileza fantástica, né? De acolher a gente, de ajudar a gente a construir esse propósito. Foi muito bacana. E aí você continua também fazendo isso para outras pessoas, é isso, né, Cris? Isso aí a gente faz assim para quem nos procura